Ê! Grande professor Milton Marino, Milton, meu amigo. Tudo Tudo bem, bem? Borges? Prazer imenso. Muito Ê, feliz com essa nossa parceria, que a gente vai poder estar falando sobre coisas interessantes de 15 em 15 dias. Estou bem contente. que legal. Obrigado Eu pelo... falei isso agora, Milton. Estava falando quando as pessoas estavam entrando, que a ideia não é um convidado. Na verdade, a gente bater papo sobre assuntos. Eu coloquei até aqui conversa sobre yoga, tipo filosofia e profissão, porque Uhum, para nós dois e para muitos que estão aqui, são ou são professores ou são futuros professores e também, obviamente, todos que estão aqui de alguma forma são apaixonados pelo yoga, apaixonados pela filosofia. Então a ideia é a gente não ser um convidado, mas sim um bate-papo que a gente vai fazer aí de 15 em 15 dias, trazendo assuntos e percepções, visões. É interessante, até falei, Milton, aqui antes, que é legal a gente ter as nossas opiniões, né? Então, eu quero uhum, trazer a opinião do Milton, mas também vou colocar minha opinião e quero que as pessoas que estiverem aqui também coloquem as suas opiniões, tirem dúvidas, perguntem se tiver uma dúvida sobre alguma coisa. A ideia é a gente bater papo mesmo e uhum, trazer de alguma forma algum conteúdo que possa contribuir com as pessoas, sejam os praticantes uhum, ou os professores. uhum. Perfeito. Então, Assim Milton, seja. vamos trazer aqui, eu vou trazer um primeiro assunto e eu queria falar que você falasse aí a sua opinião. Como é que você enxerga hoje o yoga? E depois eu vou trazer uma polêmica, mas a princípio o yoga em si, seja qual linha de yoga for, como é que você enxerga o yoga, o papel do yoga no mundo? Então, como é que você enxerga que hoje o yoga ele pode contribuir para que o mundo seja um mundo melhor? Tá. A princípio, eu não acredito em trabalho de massa, né? Tá? Eu quero dizer com trabalho de massa. Por exemplo, você utilizar um plano de metas, por exemplo, para o Brasil, a fim de que você atinja um determinado objetivo na população. Normalmente, a tendência disso é não andar muito bem, né? A coisa não dá certo. Porque o grupo, às vezes, ele é muito mais forte do que a cabeça pensante que está tentando fazer alguma coisa. E nem sempre, às vezes, o grupo responde àquilo que você estava planejando, né? Tá? Então, o trabalho do yoga, ele é um trabalho não de massa. Ele é um trabalho de massa. É um negócio assim, gigante a fim de atingir uma mudança global. Mas ele é um trabalho que ele é feito de formiguinha. É um trabalho de indivíduo por indivíduo. Tá? Uma grande mudança de massa é o que aconteceu, por exemplo, na Revolução Socialista, né? No início do século XX, você tem aí, justamente no final da Primeira Guerra Mundial, você tem a Revolução Bolchevique. Cara, foi uma grande mudança. Mas se o indivíduo internamente não muda, se o governante em si não muda, e os governantes eles são o quê? Eles são uma amostra do país, certo? Uma amostra do país. E essa amostra, ela é uma amostra ponderada, certo? Levando em consideração a força de cada país. Então, o que, que acontece? Abre brecha para a subida de um Stalin, e se estabelece uma ditadura que matou milhares de pessoas. Tá? Então, no caso do yoga, a ideia é mudar o indivíduo. Mas mudar como? Dando para ele ferramentas com as quais a pessoa possa expandir o seu conhecimento, expandir a sua maneira de visão e encontrar a sua verdade, a verdade dela, que é única e exclusiva, tá certo? E esse encontrar a sua própria verdade faz com que a pessoa passe a ter uma visão de mundo
muito mais alicerçada, muito mais plena, muito mais feliz, muito mais generosa com ela mesma e com as pessoas que o rodeiam. Tá? Milton, você não Então, acha? Porque assim, eu concordo com o que você está falando, uhum, mas você não acha que, obviamente, eu não estou falando aqui do yoga chegar como a salvação do planeta e o yoga vai não. ser Uhum, difundido para a massa, mas nesse processo de cada um achar a sua verdade com o yoga, achar a sua. Você não acredita que as técnicas do yoga, as coisas do yoga, toda a parte também filosófica do yoga, toda a profundidade da filosofia do yoga, ela não pode realmente contribuir com uma mudança nas pessoas e no mundo, não de uma forma em massa, mas de uma forma muito poderosa, assim. Se as uhum, pessoas elas conhecessem um pouco mais, às vezes uma pessoa que apesar, ela pode não praticar o yoga na sua essência, seja o tipo de yoga que for, mas uma pessoa que vai e comece a ter mais consciência da sua respiração, que aprenda uma vez, talvez foi lá, travou contato com, deixa eu ver uhum. quem está aqui, ó, travou contato com o João, travou contato com a Marisol, foi lá e aprendeu uma respiração do yoga e começou a fazer aquilo no dia a dia. Ela, se você não acredita que isso possa fazer uma diferença enorme na mudança do planeta, Não, não acredito não. Faz. não? Faz uma diferença enorme, tá Ah, certo? bom. Eu assustei, já ia falar assim, ó, já vai começar a nossa primeira conversa, já vai ter um embate aqui. Não. Eu estava fazendo piada, né? Eu aproveitei a oportunidade para fazer uma brincadeira, no sentido de que para aquela pessoa fez tudo diferente. E automaticamente, se essa pessoa ela se sente mais satisfeita, mais feliz e bem com ela mesma, isso reverbera para as pessoas ao redor. E isto serve não só para as técnicas, mas serve também para a filosofia. Mas a Aham. questão que eu queria colocar é a seguinte: existem muitos filósofos. Por exemplo, Schopenhauer, Kant, todos eles beberam nas Upanishads. Todos, porque eles são do começo do século XIX, justamente quando você tem esse vínculo entre Oriente e Ocidente, com o orientalismo, você tem a Índia virando colônia, e daí você tem os grandes sanscritistas que começam a pesquisar a língua sânscrita. Inicialmente, o mais provável é que essa pesquisa pela língua sânscrita ela tenha sido principalmente do ponto de vista ah, como é que essas pessoas registram as coisas? Qual é a escrita delas? Como é que a gente pode checar se os números estão certos ou não estão? Vamos estabelecer. Então, você tem um movimento de estudo da língua sânscrita. E que daí eles descobriram um tesouro filosófico imenso que estava lá escondido na língua vernacular deles. Então, eu sinto assim, o yoga ele vai fazer uma mudança profunda nas pessoas, tá? Mas o que eu queria deixar claro é que essa mudança profunda não é por meio de mudança da cabeça da pessoa. Tá? A ideia é que as ferramentas gerem expansão de consciência e essa expansão da consciência faz com que a pessoa encontre as suas respostas. Porque Perfeito. cada aluno, cada praticante, ele está no nível, ele está no momento de vida e aquela ferramenta, aquela maneira de ensinar que vai servir para um instrutor e para um praticante avançado pode ser aquela que não sirva para aquele que está começando. Tá certo? Então, é, cada pessoa vai encontrar algo que venha a nutrir a sua necessidade momentânea e que isso serve de uma brida de olhos, uma retirada de antolhos, uma pequena retirada de antolhos para ela perceber uma outra coisa. Uma outra coisa, uma outra coisa. E pode ser que em algum momento o yoga não seja coisa. Mas ela se volte para a filosofia, ela se volte para a música, ela se volte para ferramentas, e aí entra a arte, para ferramentas que permitem que a pessoa tenha uma visão mais ampla da realidade dela, do contexto do mundo e da realidade dela no mundo,
e como ela pode ser menos focada nela mesma e pensar mais em prol do coletivo. E a partir daí o mundo começa a melhorar. Mas o que eu quero dizer, o yoga seria uma das ferramentas. Daí Sim, entra a não a filosofia, única. daí entra a arte, daí Não. entra o esporte, daí entra... Então, não a única. E eu poderia ir um pouco mais amplo, eu poderia dizer com relação o que faz a expansão da consciência, o que traz sabedoria, é a educação. É a educação. Aham. Certo? Os países que estão em melhor nível de IDH são aqueles que investiram a vida, investiram na educação. E investir na educação passa, antes de tudo, por uma consciência de nação. Ah, sim. Aí a nossa Você tem, discussão ela vai ser mais profunda, sem dúvida. então, você entra, você tem consciência de você como uma nação e que nós pensamos como uma coletividade. E assim vem a preocupação de que a próxima geração seja uma geração com muito mais recursos. E a partir daí você investe em educação para que a próxima geração que vem tenha maior possibilidade. Tá? Então, a partir do momento que você não tem uma identidade quanto nação, algo que acontece com o Brasil, teve até, se você pega metade do século passado, ainda estava chegando gente, né? De culturas variadas. Sim. Então, você pega o passaporte do brasileiro, o que aparece lá na foto? Aparece negro, aparece japonês, aparece coreano, aparece alemão, aparece açoriano, aparece português, aparece índio. Então, o povo brasileiro, ainda você tem grupos sociais que pensam neles e não pensam na coletividade. No conjunto. Tem o problema da mudança, o término da escravidão é recente. Do ponto de vista histórico, é recente. Tá? Até no mundo, no livro de Púdio, eu faço uma colocação, existia escravidão até 1950, 1950 no mundo. Tá? Então, a abolição da escravidão é algo recente. No Brasil, é recente também, tem o que, 2 séculos? Um século e pouco. Então, e esse grupo que foi de pessoas, de seres humanos que foram liberados na escravidão, eles não tiveram suporte nenhum. Simplesmente, você é livre, sai da fazenda, vai fora. Não tem suporte nenhum. Imagina o problema social que foi isso. E esse problema social se arrasta até hoje. Pesa na cultura brasileira até hoje. Então, justamente a educação, o conhecimento de nossa história, o conhecimento do próprio yoga, o conhecimento das artes, vai abrindo a nossa mente e permitindo que a gente tenha uma visão menos individualista e mais coletiva. Com isso, o mundo melhora. O yoga é uma das ferramentas. Então, eu concordo assim totalmente. Acho que e até o Personalize, quando eu criei ele há 2 anos, ele veio com essa ideia de gerar essa união, de não ter essa briga. Assim, eu tô no yoga há 24 anos, né? Você tá há 30 e poucos. 30, como estrutura, 30 e poucos. Eu comecei a dar aula aos 16. Como praticante, eu tinha 14, vou fazer assim, 49. 35. 30 e poucos anos. 35 anos. Então, você está no yoga há 35. Eu estou há 24, como professor há 20. O que eu sinto é que há um... Eu não sei nem descrever, mas há um sentimento em relação ao yoga, a essa competitividade em relação aos tipos de yoga. E agora com Personalize, como eu quis
Cara, eu quis trazer para as pessoas a possibilidade de, cara, não importa o tipo de yoga que você ensina, de alguma forma ele tá fazendo bem para alguém, ele está proporcionando algo interessante para alguém, até dentro do que a gente estava conversando agora, da individualidade, de cada um achar o seu caminho, achar se é arte, se é esporte, se é o yoga, se é outra coisa qualquer. Então, achar essa individualidade e ter através desses elementos, sejam eles a filosofia, sejam eles as técnicas em si, fazer com que a pessoa se desenvolva. E aí, por isso que eu falei que até eu ia gerar polêmica aqui. Eu queria saber o seu pensamento, porque assim, cada um obviamente, vai defender o seu. Então, nós dois viemos da base do Swastika, e a gente vai ter uma defesa, entre aspas, eu acho que nem gosta dessa palavra, mas a gente vai colocar aquilo que a gente acredita, que a gente aprendeu, que a gente realmente acredita. E cada tipo de yoga vai colocar o seu. E eu queria saber a sua opinião, assim, a respeito dos tipos de yoga. Então, o quanto eles podem ser realmente benéficos para as pessoas e para essa mudança, para esse crescimento dos indivíduos, inicialmente individualmente, depois coletivamente. Então, a grande questão, Borges, é qual é o melhor yoga do mundo? Então, eu não acredito, hoje não acredito que tem um melhor. O melhor yoga do mundo é aquele que te atende. Perfeito, perfeito. É isso. Certo. Então, o Swastika, para mim, é o melhor yoga do mundo, porque para o Milton, ele atende. Ele atende as minhas necessidades com relação à sadhana, com relação à prática, né? Ele me atende as necessidades com relação ao desenvolvimento, ele atende as minhas necessidades com relação à técnica corporal, a mantra. Então, ele tem as características que casam com a minha personalidade. Portanto, para o Milton, e essa é a ideia, para a mão Milton, a luva Swastika cabe. Para outras pessoas, a luva Hatha Yoga, por exemplo, tem o Jason Birch, tem o Max Singleton, que Hatha Yoga, eles estão fazendo um trabalho lindo com Hatha Yoga. Lindo, de resgate, de procura, de tradução de textos. O James Madison também, com Hatha Yoga, um trabalho lindo, assim. Eu leio os textos deles e fico realmente empolgadíssimo e fico muito feliz com o trabalho que eles estão fazendo. Tá? Com relação à autenticidade do yoga, cara, isso é o tipo de questão que não resolve. Não resolve mais nada, não serve para nada, com relação a todas as áreas. Você faz a Iyengar, você for procurar a autenticidade do Iyengar Yoga, hoje em dia, yoga autêntico são todos, porque todos estão misturados, né? Se você pega no final do século XIX e começo do século XX, até 1950, o diálogo entre os... O Milton deu uma travada, ou seu? Quem está ao vivo? Voltou o Milton. Faltou a apropriação dos chakras, por exemplo, pela teosofia. A grande divulgadora do yoga no Ocidente foi a teosofia. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja falando algo impreciso, mas se eu não me engano, a própria ida de Vivekananda para o Simpósio das Religiões em Chicago, ele foi promovido pela Escola Teosófica. Eu tenho essa leve impressão, não lembro onde eu li isso. Devo ter lido em algum lugar. Então, existe um diálogo entre Oriente e Ocidente. Existiu na Índia, no começo do século XX, um processo de não é nacionalização, de... Como se fala quando a pessoa está procurando? De nacionalismo intenso, tá? De fortalecimento do corpo
e daí se importava até pelos ginásios da Associação Cristã de Moços, a IMCA. Você tinha os ginásios na Índia, então existia um movimento de fortalecimento da nação hindu a partir do próprio corpo. Então, você tem um período aqui do final do século XIX, começo do século XX, os principais fisiculturistas eles eram hindus, né? Porque seria mostrar a força da nação pela força do corpo. E o yoga é profundamente influenciado por esse movimento. Então, você tem aí o yoga e o hindu, propriamente dito, num diálogo profundo. Lembra quando a gente estava na Índia e que o professor Deose, o mestre Deose, falou assim: Hamilton, olha, quando você puder, vai lá e faz aula de Hatha Yoga do professor. Eu fui, o professor naquele momento teve um imprevisto, não apareceu, sentei para praticar e pratiquei sozinho. O professor apareceu depois, mas eu já não estava lá. E tudo bem. Daí, no dia seguinte, eu falei, vou fazer, o professor está aí. E daí o Deus falou, mas ele te viu? Se ele te viu, não adianta mais, porque se ele viu que você praticou, ele incorpora. Porque isso é uma característica do hinduísmo. É uma característica de incorporar. E eu vou explicar por quê. Quando você pega a asana, ele não é uma posição física. Tire isso da sua mente. Ele é um conceito. Um conceito que abrange uma posição que seja firme, que seja confortável, que seja estética, que tenha a respiração coordenada. Então, se você estiver escovando os dentes numa posição estável, fixa, e respirando coordenadamente com a atitude interior, você está fazendo. É um asana. É um asana. Então, o que caracteriza o asana é justamente esse conceito. Tá? Portanto, se a pessoa vê um determinado movimento corporal, aquele determinado movimento corporal trabalha uma parte do corpo que é importante e que não estava sendo trabalhada, consegue ajustar as emoções através daquilo, consegue ter uma respiração específica e consegue ter realmente uma intenção por trás. Incorporado está. Tá? Então, o que você percebe? No começo nos primeiros textos que falam sobre asana, a maior parte deles são asanas sentados. Quando você chega por mais ou menos por volta do século X até o século XVII, você tem um aumento exponencial na quantidade de asanas que são descritos. A impressão que dá é que tem um momento que as pessoas estão correndo para fazer a asana para dar um nome. Parece que está criando... Vai criando. Na realidade, não é nem que está criando, ele está sendo catalogado. Sim. Por quê? Porque provavelmente antes era uma coisa espontânea. E nesse processo de catalogar, você percebe o quê? Você percebe dentro do hinduísmo esse diálogo. Nem tem um ocidente ainda, mas você tem um diálogo com o quê? Com a dança. Você tem um diálogo com as artes marciais. E você percebe que a primeira descrição de um Shirshasana aparece num texto de arte marcial. Isso eu não sabia. Sim, que é chamada Mahabali Purana. É isso? Eu já vi você falando disso uma vez. Sim, que é um Purana menor. Tá? É um Purana menor que está associado à classe do artista marcial. Então, o Shirshasana invertido sobre a cabeça, aparece primeira vez descrito lá. Isso quer dizer que não existia antes? Não. Quer dizer que ele é descrito pela primeira vez naquele momento. Pode ser que existia, não tem como. Isso acontece, eu não sei se o Luiz Comuna está aqui na live, ele estava agora, não sei se está, mas isso acontece muito, eu tenho 26 anos de jiu-jitsu, e eu vi muito isso nas artes marciais, eu vi muito isso no jiu-jitsu. Então, assim, é como se está sendo criado agora. Aí tinha discussão, não, mas
lá atrás já se fazia essa posição. Não, agora é isso. Então tem essa lógica, né? Isso não está catalogado. E alguém, por exemplo, ou tem uma sacada, e aparece e fala, eu vou catalogar. Pumba, põe o nome. Aí está escrito. Você entendeu? Até porque uma boa parte dessas técnicas antes, elas eram reservadas. Quanto mais antigo você vai, mais reservado era. Muitos deles, às vezes, até associado ao exército. Um grande exemplo disso é o Surya Namaskara. Surya Namaskara, ele é altamente associado a um tipo de execução chamado Danda. Uhum. Certo? E essa execução de sequências, ela é ligada ao exército e ao artista marcial. Então, a primeira referência ao Surya Namaskar é dada ao século XVII a um monge Bhakta extremamente forte e extremamente nacionalista, porque era justamente o período de invasão islâmica, principalmente vindo do Afeganistão, e era um movimento de reforçar a consciência nacional hindu. Isso associado aos Marathas. Esses Marathas, ele criava técnicas a fim de que o exército pudesse ir treinando. E diz que ele era Satola, né? Bração, ele era fortão. Tá? E o Surya Namaskar, não exatamente como a gente conhece hoje, mas provavelmente uma boa parte dele veio a partir do Danda e veio a partir dos Matarandas. Então, quando você pega a história do yoga, as técnicas que a gente faz hoje contemporaneamente, mesmo no Swastika Yoga, ela é produto dessa influência de milênios e dessa conversa que inicia inicialmente dentro da própria Índia e que depois tem a incorporação de coisas ocidentais, como, por exemplo, a própria ginástica de Ling, o esoterismo ocidental, você tem um diálogo com a teosofia, e, finalmente, aqui, nesse período contemporâneo, você tem isso. Certo? E você vai pensar, não, mas o Swastika Yoga, o yoga autêntico, o yoga original, isso não aconteceu. Não, acho que aconteceu. Se você pega o prontuário do Swastika Yoga, pega a primeira edição, tem coisas que não tem na segunda, que não tem na terceira, que não tem na quarta, e como você vai evoluindo até o Tratado de Yoga agora, você vai perceber que muita coisa hindu foi colocada e muita coisa esotérica foi retirada. Como, por exemplo, você tem no tratado, no prontuário de yoga antigo, mantras como Imre, Emre, Ambra, Iau, que são associados à magia. E não é do hinduísmo, é ocidental. E isso veio sendo venerado também. Por exemplo, o Hastinasana, que está associado à ginástica de Bates, ocular. O Trataka, do jeito que a gente faz, você não tem descrição dele nos textos antigos. A descrição ela começa a aparecer recente, a partir de 1940, 1950. Você tem, por exemplo, no livro Bandha Mudra, Prana Bandha Yasana, do Satyananda, essa descrição. Mas você não vê no Hatha Yoga Pradipika em nenhum dos textos do Hatha Yoga, desde o século X até o século XVII, você não tem a descrição do movimento. As técnicas elas vão sendo ajustadas, acho que pelo que você está falando, nem só o físico, nem só o asana, mas todas as técnicas foram sendo ajustadas, acredito eu, pelas vivências, pelas experiências que as pessoas foram tendo. Né? Imagina assim, se você tem milênios, e nesses milênios apareceram milhares de pessoas incríveis, extremamente inteligentes e com estados expandidos de consciência, será que elas não tinham nada para acrescentar? Será que o trabalho delas é lixo e a gente simplesmente despreza e joga fora?
Perfeito. Perfeito? Isso não acontece. Isso não aconteceu no Swastika Yoga. Muitas das técnicas contemporâneas estão dentro do Swastika Yoga. Certo? A questão do Swastika Yoga não é nem uma busca pela pureza técnica, mas seria uma busca pelas raízes matriarcais e naturalistas, que possivelmente, sem esse nome Tantra e sem esse nome Samkhya, era... No final eu não entendi se foi eu que caiu, cara, ou se foi você que caiu. Eu nem sei, Milton, porque assim, ó, foi um negócio que eu nunca vi. Ele simplesmente ficou tudo preto. Eu acho que está gravado. As pessoas perguntaram aqui se estariam gravados. Eu acho que sim. Então, eu vou ver depois, não vou conseguir ver agora. Então, eu falei assim, ó, vamos mudar a continuidade e aí a gente vê. Até falei para as pessoas, enquanto você não entrava, que para que eles mandem assuntos que eles queiram que a gente traga aqui, seja através da filosofia do yoga, seja da profissão do yoga. Eu acho que a gente vai basear nesses dois itens, mas já falaram aqui para falar mais sobre Samkhya. Então, continua aí, Milton. Não sei exatamente, eu nem lembro mais aonde você parou, mas de qualquer forma, você estava falando de toda a parte histórica. Eu falei que o Luiz entrou aqui, o Comuna, eu falei de novo dessa forma de catalogar que o yoga foi tendo, e isso é muito parecido com as artes marciais, do tempo inteiro alguém reivindicar aquela nomenclatura e falar que é do seu tipo de jiu-jitsu ou da sua linhagem, da sua escola de jiu-jitsu. Eu acho que isso acontece com o yoga também. Sim. Então, se eu não me engano, eu estava falando do Swastika Yoga. A ideia dele é justamente voltar a tentar entender como é que era. Exato, você está falando disso. Partindo do pressuposto de que o yoga nasceu no Vale do Indo. Sabe-se, e tem como se afirmar do ponto de vista arqueológico, que era uma civilização matriarcal. Fato. Tá, isso realmente é um fato. Com relação à existência do yoga, existem indícios, mas não provas. Tá? Daí entra no campo da opinião. Um minutinho. Campo da opinião é assim, olha. Algumas pessoas acham que é, outras pessoas acham que não é. Mas ninguém tem como provar nem que é, nem que não é. Tá certo? E algumas pessoas abraçam uma ideia como se fosse verdade. Tá certo? E não necessariamente. Não necessariamente. E aí eu acho, Milton, que aí entra exatamente a ideia de que a gente, a partir de sair de um momento em que as pessoas falem assim, que vão defender a sua causa, e a gente volta lá no início da live, que você deu o exemplo da luva encaixar na sua mão. Então isso quer dizer, o swastika encaixou para você. Eu tive uma vivência por cerca de 3, 4 anos, com outros tipos de yoga. E nenhum deles se encaixou para mim. Até que o swastika encaixou. Ponto. Sim. Então, é exatamente isso. Aí entra essa lógica. É esse o raciocínio. Sim. Para algumas pessoas é o método Iyengar, para outras pessoas é o Hatha Yoga, como é na Índia, para outras pessoas é o Raja Yoga, para outras pessoas, cada um vai achar o seu grupo, tá? E vai se identificar com o grupo, e para essa pessoa funciona. Exato. Tá certo? Exato. E é isso, tá? E é isso. Com relação à antiguidade do yoga, especula-se. E daí fica no feeling. Fica ali na sua percepção. Agora, já que é opinião, qual é a opinião do Milton? A opinião do Milton é, se você associa a presença da estátua do bailarino, que parece o Nataraja, a presença do Pashupate, que é o yogi em Hadrasana,
utilizando a nomenclatura da nossa linhagem. Se você pega a presença do Púdia, se você pega os instrumentos musicais do Vale do Indo, se você pega a presença do selo de esteatita, mostrando a árvore bilva e as pessoas fazendo uma reverência a uma outra pessoa, que aquilo realmente parece Púdia. Se você pega o Yoni Lingam de Kalibangan, se você pega tudo isso junto, o que você percebe? Você percebe que existe uma coerência e manutenção de uma cultura que é passada e que se mescla com uma outra cultura, que é uma cultura diferente daquela original. Você percebe isso, tá? Vindo do Vale do Indo, com o passar do tempo entrando na cultura védica, e a incorporação e fusão dessas duas culturas. Isso é muito nítido, tá? Inclusive na mitologia, na linguagem, e assim sucessivamente. Então, essa continuidade entre o que existia no Vale do Indo, a presença do Rig Veda, principalmente no Atharva Veda, do hino aos Vratyas, se não me engano é o canto número 10, o hino aos Vratyas. Logo a seguir, as pesquisas feitas pelos orientalistas do século XIX, isso nos leva a crer que, com grande chance, o yoga nasceu no Vale do Indo. Não com o nome de yoga, provavelmente não com as técnicas exatas do jeito que a gente conhece hoje em dia, tá? Mas possivelmente tendo uma essência profunda matriarcal. E o matriarcalismo, da forma que eu enxergo, o que mais caracteriza é a presença de uma relação horizontal, de parceria entre os seus concidadãos, entre os parceiros, tá certo? Ou seja, na ausência de um dominador-dominado e na transmissão da propriedade de mãe para filha. O que gera imediatamente que é o matriarcalismo, o que gera imediatamente um empoderamento feminino, tá? E uma importância feminina dentro de uma sociedade. Uhum. Tá? A partir daí, você tem alguns elementos de como seria essa cultura. Tá? E o Swastika Yuga, do ponto de vista de fundamentação, ele traz isso. Tá? Então, a questão, sempre desde que eu comecei, a questão técnica sempre foi muito casar a questão técnica com o Swastika Yuga ser o yoga antigo. Isso daí sempre foi muito incoerente. Hoje em dia faz sentido para mim. A ideia não é a técnica. A técnica é o desenvolvimento que teve. Até a nomenclatura, os nomes, eles aparecem, eles são firmados a partir do entre século V antes de Cristo ao século III depois de Cristo. Uma boa parte da nomenclatura técnica aparece. Como, por exemplo, nomes de pranayamas. Alguns deles já aparecem nesse momento. O termo asana aparecer com o jeito que a gente conhece atualmente, tá? Como uma execução de uma posição, uma forma de pensar. Então isso aparece pela primeira vez na Kshurika Upanishad, no século III e II, junto com o Yoga de Patanjali. Se você levar em consideração que o Yoga de Patanjali é do século III, se ele for do século antes de Cristo, se ele for do século II, III depois de Cristo, a Kshurika primeira. Tá? Também, se você pega, por exemplo, o nome técnico com relação a Yoga, né, que aparece aí na Katha Upanishad no século Katha Upanishad, no século IV antes de Cristo. Então você existia alguma coisa, essa alguma coisa era feita possivelmente no Vale do Indo, e isto foi passado
pela via dos Vratyas, veio se incorporando dentro da sociedade hindu, inclusive junto com os Vedas, porque os Vratyas já aparecem no Atharva Veda, e finalmente, e eles viviam justamente naquela região do Assam. Tá? E isto, finalmente, no século V, ele está incorporado. Então você levou aí praticamente quase 1000 anos, ou talvez mais, tá? No qual essa civilização do Vale do Indo e a civilização ariana se fundem na civilização védica, e elementos autóctones passam a ser incorporados, criando um sincretismo que veio se chamar Índia, ou hinduísmo, ou brahmanismo. E isto é firmado no Mahabharata, no Bhagavad Gita, que é século IV antes de Cristo. Então, o grande ó do Gita é que no Gita a Índia se enxerga como nação desta fusão. Uhum. É uma nação, é a formação da nação. É o sincretismo da nação, ele está formado no Gita. Inclusive, no Gita, começam a aparecer os 4 principais ramos de Yoga, que é o Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga e Karma Yoga. Tá certo? Já declaradamente, quanto técnicas específicas. E provavelmente alguns outros que estão lá, mas estão aí ainda em estruturação. Tá? Uma coisa que acredito que a gente não vai conseguir falar hoje, mas eu acho que pode ser até um dos assuntos das próximas lives que a gente vai fazer aí quinzenais, seja por que você acha, se é o padrão, por que você acha que há essa grande discussão entre os mestres de yoga, ou os professores de yoga, ou entre os tipos de yoga, se é o padrão do ego está influenciando nesse sentido ou não, se é uma defesa ardorosa pela luva que encaixou na minha mão. Então, o que você enxerga? Sabe que eu me pergunto, né, se existe mesmo essa grande discussão, né? Então, eu sinto... Porque, por exemplo, você deve estar tendo contato com outras linhagens agora. Você não está sendo bem recebido? Todos. Você está sendo super bem recebido com todos os yogas. Você sente que existe algum atrito? Eu sinto que há uma... Não das pessoas que eu tenho travado contato, mas eu sinto que há uma atitude meio que normal. E eu acho que até eu já tive muito isso. Então, que assim, o meu funciona melhor do que o seu. Então, e é uma atitude meio do ser humano, não necessariamente do yoga. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que isso eu enxergo. Mas eu não enxergo eu acho que há focos de pessoas que queiram fazer isso, gerar essa discussão. Assim como eu vejo e via, hoje em dia, muito menos no jiu-jitsu. Muito menos. Se pegar o jiu-jitsu há 20 anos atrás, era uma outra discussão. Sim, eu acho assim, olha, as técnicas elas foram se desenvolvendo ao longo de milênios, né? Sim. E foram se separando e se especializando ao longo de milênios. Sim. Então, existe uma tendência, não é uma tendência, é assim, olha, quando você tem uma especialização profunda, você tem uma metodologia muito clara para fazer com que aquela pessoa chegue num determinado lugar. Perfeito. Tá certo? Você tem um caminho a seguir. Quando você pega outra escola, também ela vai ter o caminho dela. Uhum. Mesmo que essas duas escolas levem ao mesmo objetivo, que é Samadhi. Mas cada uma vai ter um caminho. Tá certo? Quando você mistura caminhos, pode ser que a coisa não funcione do jeito que a gente esperava. Talvez. Você entende? Sim. Você entende? Pode ser que você ache um atalho. Pode ser que você ache um caminho mais longo. Pode ser que você caia num precipício. Então, a tendência
de cada mestre, a evitar, uma vez que está estabelecida uma linhagem, uma linhagem, uma maneira de executar, de misturar. Por quê? Porque para algumas linhagens, comer carne é ok. Para outras linhagens, comer carne não é ok. Para algumas linhagens, usar Al-Shad. O que é Al-Shad? Não sei. É droga. Eu ia falar algo tipo rapé, que as pessoas hoje em dia usam no yoga e tal. Erva. Entre elas, uma das mais usadas é a maconha. Para outra escola, não ok. Para uma escola, transar ok. Para outra escola, transar não ok. Agora, imagina uma pessoa que está no meio dessas duas coisas. Uso ou não uso? Bebo ou não bebo? Transa ou não transa? Em que situação pode transar? Em que situação não pode transar? Por quê? Se você pega um desenvolvimento numa linhagem, uma delas leva milênios. Quando a gente fala do Bhakti Yoga, começa no Gita, século IV a.C. A gente está em 2022. Certo? Então, você veio ganhando certas especializações, certas características. Para pensar, você está aqui no Brasil. No Brasil nós comemos feijão, arroz, como base. Você vai na Alemanha, qual é a base da alimentação? A Alemanha é chucrutes. Será? Não, batata. Batata. Você vai na Índia, é tudo condimentado. Você já sentiu quando você sai da sua alimentação habitual e você vai viver em outro país e vai comer outra comida? Quanto tempo leva para o seu organismo se ajeitar? Opa, bastante. E às vezes não se ajeita, né? Às vezes não. Às vezes não se ajeita. Lembro quando a gente estava na Índia, e daí eu lembro do momento que a parceira do Charles Marcel naquele período, ela virou para ele: ai, Charles, sai de perto de mim, não aguento mais, você tá cheirando a curry. A gente tinha ficado doente, estava todo mundo nauseado, eu entendo, mas isso tá falando, né? Aquele tipo de alimentação para você não dar. No neném hindu, a pimenta já sai no leite materno. Certeza. Porque passa mesmo, sai no leite materno. Tudo é condimentado, a mãe está amamentando, o neném já recebe o leite do peito docinho com pimenta. Tá certo? Então, a mesma coisa é com linhagem. Tá? Levou um milênio para aquela linhagem descobrir o jeitinho que ela funciona, o que dá certo. Para aquela linhagem, comer carne ok, funciona. Para outra, não funciona, não ok. Porque uma linhagem usa certo repertório de técnicas, outra usa outro certo repertório de técnicas. Daí você começa a misturar tudo, daí dá todo tipo de besteira, né? Então, eu sinto assim, a partir desse raciocínio, há a tendência do professor a falar: se você for para outra escola, vai de vez. Vai de vez, não fica um pé lá, um pé cá. Porque quem está direcionando você? Mas é fulano ou é Beltrano? Também falando da mistura, eu sinto que há essa defesa, que é algo que a gente falou já no início, né? Essa defesa do, tipo, o meu resolve mais. Então é eu, Daniel, falando, minha forma resolve mais. O outro vai falar, o outro que dá aula, sei lá, de Hot Yoga atualmente, vai falar que aquele resolve mais, e assim por diante. Pois é, assim, o que eu quero dizer, que foi fechando a nossa conversa, voltando ao começo, qual que resolve? Aquele que se encaixa com você. Aquele que casar para você resolve. Exato. Aquele que não casar com a sua personalidade não resolve. Pronto. Perfeito. Não resolve. De fato, se você perguntar, Milton, o que você pensa? Eu penso isso. Exato. Aquele que casa para você resolve. Então, por exemplo, eu leio coisas de Hatha Yoga. Eu vejo aula de Hatha Yoga, mas eu não faço Hatha Yoga. Uhum. Tá? Veio um aluno, um instrutor, perguntar: Milton, se eu sair de Swastika Yoga, você continua dando aula para mim?
porque eu acho que o Swastika Yoga não é a coisa, não funciona, é errado, é mentiroso, não sei o quê. Mas como é mentiroso? Eu ensino Swastika Yoga. Como é que você pode pensar e dizer uma coisa dessa, rapaz? Uhum. Mas se eu for continuar dando aula só de yoga, mas o que é só de yoga? Se você vai dar Mudra Puja Mantra Pranayama, se você vai dar o Ashtanga Sara, você está dando Swastika Yoga. Então, é incoerente. Eu faço só yoga, mas meu mestre é de Swastika Yoga. Como assim? Eu não sou só yoga. Metodologia que eu ensino tem nome, tem jeito, tem cara, e chama-se Swastika Yoga. E chama-se Swastika Yoga. Então é impossível, por exemplo, eu acompanhar um instrutor de Hatha Yoga. Mas eu posso dizer elementos técnicos que casam para o Swastika Yoga, que tem a ver com Hatha Yoga e que vai servir como orientação para ele, na prática de Hatha Yoga dele. Perfeito. Você entendeu? Sim. Você entendeu? Sim. Mas eu jamais vou ser capaz de orientar alguém que faz Hatha Yoga. Sim. Uma metodologia muito específica. Eu posso ler, ler, posso estudar, mas eu nunca estive na Índia com um professor específico de Hatha Yoga. Com um olhar de Hatha Yoga. Com um olhar de uma linhagem estabelecida, não tem como. Perfeito. É o que eu... Da mesma forma que se você lê o Gita, você vai ler sobre Bhakti, você vai ler sobre Karma. Quando você, se você tiver contato com o meu livro de Puja, eu vou falar de Bhakti Yoga, de Karma Yoga, profundamente lá. Mas, porque eu dou aula de Karma Yoga? Não, eu uso o fundamento do Karma Yoga para explicar a presença do Karma Yoga no Swastika Yoga, no Puja. Tá? Eu estou falando de Swastika Yoga. E no Swastika Yoga, há a presença, o fôlego do Karma e do Bhakti Yoga. É isso. É isso, perfeito. Eu acho, é o que eu acredito também. A gente compartilha das mesmas ideias, que a gente abriu a live, né, na primeira parte, acredito que vai estar gravado em 2 partes. Na primeira parte, a gente abriu a live dessa forma. É o que encaixa para você, a luva que encaixa para você e está tudo certo. Sim, então, se tiver aqui, você é aluno de Laya Yoga, cara, você é meu amigo. Se você for aluno de Hatha Yoga, ou professor de Hatha Yoga, você é meu amigo, a gente vai poder conversar e trocar um monte de figurinha. Infelizmente, eu não tenho condição de te orientar no seu sadhana de Hatha Yoga. Exato. Mas a gente pode conversar sobre técnicas, conversar sobre coisas interessantes, sobre as Upanishadas, tá certo? Inclusive, bons livros de Hatha Yoga que eu tive contato, eu posso falar, essa autor é muito legal, dá uma lida, vê se você curte. Tá? E assim sucessivamente. Então, na minha visão, cada vez mais, não vejo nenhuma linhagem como menos, não vejo nenhuma outra linhagem como inimiga. Perfeito, é isso. Tá certo? Milton. Tá certo. Perfeito, Milton. A gente vai... Vamos, então, para quem não pegou do início, a gente vai ter quinzenalmente lives, bate-papos. Mandem os assuntos que vocês queiram que a gente converse a respeito. Já falaram aqui do Samkhya, que depois a gente pode conversar sobre Samkhya, sobre a ideia, a lógica dessa filosofia. Uhum. E por aí vai, tá bom? Milton, tá prazer bom. sempre estar com você. De 15 em 15 dias estaremos aqui batendo papo. Beijos para todos. Muitos beijos. E é isso. Beijos.